Boa noite! No Jornal da Câmara de hoje você vai conhecer os detalhes da história de Passo Fundo. A instalação da Câmara de Vereadores, que de fato então está ligada à administração pública, vai ser instalada no dia 7 de agosto, quando então tomam posse os primeiros vereadores do município. Vamos lembrar como foi a sessão especial que encerrou o ciclo de visitas alusivas ao aniversário do município. A Câmara de Vereadores mostra nesse formato de retirar ela de dentro dos muros da Prefeitura e da Câmara para ir de encontro à comunidade, para ir de encontro quem faz as coisas acontecer e para ir ao encontro de quem mostra a cara, quem olha no olho e mostra para a cidade que tem muita coisa boa. E veja também, o Governo do Estado apresenta programa Merenda Melhor. Para melhorar o aprendizado, a criança precisa estar bem nutrida e a gente sabe das diferenças que a gente tem de realidades sociais, econômicas das famílias que têm seus filhos na escola pública. Uma terra que já foi passagem das tropas se tornou a capital do Planalto Médio. Passo Fundo cresceu e ultrapassou a marca dos 200 mil habitantes. E esta contagem iniciou com a emancipação político-administrativa e a instalação da Câmara de Vereadores. O município é criado a partir de um decreto assinado pelo então presidente da província, Jerônimo Coelho, que criou Passo Fundo e outros municípios da província. Entretanto, a instalação da Câmara de Vereadores, que de fato então está ligada à administração pública, vai ser instalada no dia 7 de agosto, quando então tomam posse os primeiros vereadores do município. Naquele momento, nós não tínhamos a figura do prefeito municipal, né? Então, o presidente da Câmara, o vereador mais votado, era quem desempenhava as funções que hoje são atribuídas ao prefeito. Naquele momento, o nosso primeiro presidente da Câmara, então chefe do município, foi o capitão Manuel José de Araújo. Bom, e aí nós temos uma certa confusão, eventualmente, entre aniversário do município e aniversário da cidade. Quais são as diferenças entre essas duas terminologias que não são sinônimos? Quando nós falamos em cidade, nós estamos falando dessa sede do município, nós estamos falando da zona urbana. E nós deixamos de lado, então, os distritos que fazem parte do município. Então, Passo Fundo, em 1857, quando se torna município, ele torna-se também vila. Vila de Nossa Senhora da Conceição Aparecida do Passo Fundo. E isso porque, naquele momento, nós tínhamos uma vinculação entre Estado e Igreja. O que eu quero dizer? Até 1889, quando acontece a proclamação da República no Brasil, o Estado estava ali diretamente ligado à Igreja. Por isso que nós vamos ter algumas terminologias administrativas que remetem a essa ligação. Então, Passo Fundo, né, que surge, então, o povoado a partir do final da década de 1820, com a instalação de alguns proprietários de terra, alguns poceiros de terra, mas também de pessoas que vão ocupar as margens da Estrada das Tropas para desenvolver seus comércios. Naquele momento, Passo Fundo não existia administrativamente. Passo Fundo vai passar a existir a partir do momento em que constrói uma capela, né, dedicada, então, consagrada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, isso em 1834, 1835, que é justamente o momento em que Passo Fundo passa a ser distrito de Cruz Alta. Por que naquele momento Passo Fundo passa a ser distrito de Cruz Alta? Porque Cruz Alta havia se emancipado do município mãe Rio Pardo. Então, com a emancipação de Cruz Alta, esta área em que nós estamos hoje, né, que é muito maior do que o Passo Fundo que nós temos hoje, ele passa, então, a ser administrado por Cruz Alta, que torna Passo Fundo e toda a região norte como seu quarto distrito. Isso permanece até 1847, quando Passo Fundo, então, passa a ser freguesia. O que isso quer dizer? Que a partir daquele momento nós tínhamos um padre, né,
que vai fazer o trabalho não somente religioso, mas também o trabalho de controle social. O que eu quero dizer com isso? Naquele período, quem era responsável pelos registros era a Igreja Católica. Então, nós, na verdade, não temos registros de nascimento. Nós temos registros de batismo, registros de casamento e registros de óbito, que eram feitos pela Igreja da mesma forma que os registros de terra. Então, a partir de 1847, Passo Fundo passa a ter essa autonomia e se torna, então, uma freguesia. 10 anos depois, 10 anos mais tarde, em 1857, Passo Fundo, então, passa a ser um município e emancipa-se de Cruz Alta, e levando consigo uma boa parte do território que pertencia àquele município anteriormente, inclusive Soledade. Então, naquele momento, Passo Fundo, que tinha mais de 24 mil quilômetros quadrados, era dividido em 7 distritos, incluindo o primeiro distrito, o distrito sede, que é hoje a nossa cidade de Passo Fundo. Então, essas são as diferenças, algumas diferenças entre cidade e município, vila, freguesia, né, que são terminologias que aparecem quando nós vamos estudar Passo Fundo no século XIX, que difere um pouquinho daquilo que nós temos hoje como município de Passo Fundo. Então, nós temos essas datas. 28 de janeiro, data da criação do município pelo decreto do Jerônimo Coelho. 10 de abril de 1891, data em que Passo Fundo é elevada à categoria de cidade, deixando então de ser vila. 7 de agosto de 1857, data de instalação da Câmara Municipal de Vereadores, e data do dia 8 de dezembro, nosso feriado municipal, data consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Passo Fundo tinha uma população de cerca de 8 mil habitantes, espalhada então por esses mais de 24 mil quilômetros quadrados que faziam parte do território original. Entretanto, dessa população de cerca de 8 mil habitantes, não estavam computadas as populações indígenas, né, que habitavam em grande número a nossa região. Então, é interessante nós pensarmos nesses números para tentar imaginar essa diferenciação entre esse número levantado pelo censo de 1858 e o número que nós temos hoje de habitantes, que ultrapassa os 200 mil habitantes. Dessas populações nesse número que não computava os povos indígenas, nós também tínhamos cerca de 20% dessa população que eram pessoas escravizadas, homens e mulheres privados da sua liberdade, mas que foram computados nesses números, chegando a cerca de, eram 20% da população, cerca de 1.600 habitantes, então, escravizados. Um número expressivo, né, para a região norte do estado. Bom, naquele período, o eixo, né, o motor, digamos assim, da economia, aquilo que girava no município, além do comércio, que é um referencial para Passo Fundo desde o seu início, em virtude da Estrada das Tropas, a extração da erva mate era, então, a principal sinergia econômica do período, né? A extração da erva realizada a partir dos ervais públicos que tínhamos no município, que vai fazer com que Passo Fundo passe a exportar a erva mate para outros municípios, para outros locais. E depois do intervalo, daremos sequência às reapresentações de solenidades alusivas ao aniversário de Passo Fundo. Você vai rever como foi a sessão realizada no Teatro do Sesc. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Sabe que a leitura em família pode fazer por uma criança?
tudo. Pode fazê-la rir, imaginar, se impressionar. Pode ensinar novas palavras, novos sons, mostrar novas formas de ver o mundo. Os livros têm este poder de encantar, de ensinar, de fazer sonhar. E, principalmente, de mudar o nosso futuro. Crianças criadas em lares em que os pais leem em voz alta para os seus filhos se tornam estudantes de sucesso. A leitura em família também reforça os vínculos afetivos. Por isso, o programa Conta Pra Mim lançou uma coleção de contos de fadas, fábulas, poemas, cantigas e muito mais, para você ler para os seus filhos, netos e sobrinhos. Assista aos vídeos, ouça as canções e baixe os livros. Mamãe, conta pra mim! Leia para os seus filhos. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ao longo do mês de agosto de 2021, a Câmara de Vereadores realizou 4 sessões especiais para comemorar o aniversário de Passo Fundo. As solenidades aconteceram na BS Bios, no Centro de Distribuição das Farmácias São João, na CDL em conjunto com o Cindy Lojas e no SESC, como você vai rever agora. Este foi o primeiro evento com público no Teatro do SESC. A gerente Aline Paschetti contou que depois de um período de pandemia, o teatro foi reaberto com uma atividade diferente. É uma honra nós podermos receber uma sessão solene da Câmara de Vereadores, né? Essa descentralização das atividades da Câmara acho que é bem importante para a população, para a comunidade, e receber aqui no SESC é uma honra, né? E segundo, receber esse reconhecimento da Câmara de Vereadores, né, como entidade amiga do desenvolvimento, para nós é um momento de felicidade, né? Como eu comentei na minha fala, depois de quase dois anos difíceis, a gente receber esse reconhecimento é a certeza de um trabalho realizado, né? E que a gente possa continuar nos próximos anos fazendo um trabalho como vemos fazendo e trazendo felicidade e alegria para as pessoas. Foi uma experiência bastante diferente, né? A gente estava com muitas saudades de ter movimentação nesse espaço e a gente receber então como nosso primeiro evento depois dessa pandemia, esta ação foi muito significativa. Assim como o SESC, a CISA e o Sinduscom também participaram desta sessão especial. As entidades foram reconhecidas como amigas do desenvolvimento. Isso é uma honra, né? A gente fica muito feliz. Como eu disse, o Sinduscom sempre foi uma entidade parceira do poder público, então essa homenagem por parte da Câmara nos deixa muito felizes mesmo. A Constituição Civil não existe sem o Legislativo, sem o Executivo, são eles que aprovam as leis, eles que regulamentam a Constituição Civil, Plano Diretor, Código de Obras, tudo passa por essa Casa Legislativa. Então é fundamental essa parceria entre o Sinduscom e a Câmara de Vereadores para que se desenvolva plenamente aí o setor. Eu, como presidente, que tenho muito orgulho de ter nascido e sido criado aqui em Passo Fundo, para nós é uma satisfação imensa, né? Isso representa todo um histórico de 100 anos da CISA, uma entidade centenária que ao longo desses anos sempre esteve trabalhando, né, juntamente, independente de partido político. A CISA é uma entidade apartidária, então a gente sempre prezou e sempre defendeu as ideias de Passo Fundo. Tudo que fosse para o desenvolvimento econômico de Passo Fundo, a CISA sempre esteve junto, né, independente de partido político. E para mim é uma satisfação imensa, uma felicidade imensa de poder estar recebendo esse título tão importante, um carinho muito grande que a gente recebe da Câmara de Vereadores, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. O presidente Rafael Colucci destacou que ao longo do mês de agosto, a Câmara de Vereadores esteve mais próxima da comunidade através de sessões especiais como esta, prestigiando empresas e entidades que contribuem para que Passo Fundo esteja entre as melhores cidades brasileiras para se fazer negócio. A última, mas não menos importante, sessão que contempla a nossa CISA, o Sinduscom, o SESC, entidades fortes da nossa cidade, representam com muito trabalho, representam a nossa cidade, trazem aí o incentivo à economia, a geração de emprego, assim como foi nas outras.
Nós ficamos muito gratos, é uma forma da Câmara mostrar sua gratidão por essas empresas que são parceiras e amigas do desenvolvimento. Então, hoje aqui a nossa palavra novamente é gratidão, agradecimento. Pena que a gente não pode fazer com todos, tem tantas empresas, tantas entidades, nós conseguimos reunir nessas que a gente conseguiu organizar. Muito importante o trabalho da CISA, do SESC, do Sinduscom, que fizeram durante todo esse período de pandemia, manteram a economia ativa, continuando a sua jornada de trabalho, enfrentando todas as dificuldades. E assim como todos nós, as oportunidades estão aqui para fazer melhor a cada dia. A Câmara de Vereadores mostra nesse formato de retirar ela de dentro dos muros da Prefeitura e da Câmara para ir de encontro à comunidade, para ir de encontro quem faz as coisas acontecer e para ir ao encontro de quem mostra a cara, quem olha no olho e mostra para a cidade que tem muita coisa boa e que Passo Fundo está de parabéns por ter essas entidades assim, tão atuantes na nossa cidade. Parabéns, Passo Fundo, 164 anos, parabéns à CISA, parabéns ao SESC e também parabéns ao Sinduscom pelo trabalho que vem desenvolvendo e ainda vão desenvolver muito pela nossa cidade. O Sinduscom aí é uma entidade de 40 anos, né, que sempre esteve aí ao lado do poder público, junto no desenvolvimento da cidade. Passo Fundo é pujante, Passo Fundo é um polo regional, agrega aí mais de 1 milhão de pessoas num raio de 100 quilômetros. E o setor da construção civil é uma das meninas dos olhos de Passo Fundo, né, podemos dizer assim, porque as cidades ao redor de Passo Fundo costumam investir no setor da construção civil em Passo Fundo. Por quê? Porque é um polo estudantil, é um polo de agronegócio, é um polo industrial, é um polo médico, polo educacional. Então é sempre um bom negócio, né, o investimento no setor da construção civil, e por isso que a gente tem aí no setor da construção civil uma indústria tão pujante na nossa cidade, e quem chega em Passo Fundo logo nota isso pelos prédios, os empreendimentos, os condomínios, né, que trazem para Passo Fundo essa cara aí de grande centro, uma grande cidade. Certamente é um trabalho não somente da CISA, como das demais entidades, que une também o poder público, né, o executivo, a Câmara Municipal de Vereadores. É um trabalho em conjunto. O que a gente sempre defende na CISA é que haja uma convergência de ideias, uma convergência de valores em prol do desenvolvimento, da geração de emprego e renda da nossa cidade. Esse é o desafio e é isso que está fazendo com que Passo Fundo esteja bem colocada nos últimos anos nesses rankings citados. O governador Eduardo Leite e a secretária de Educação, Raquel Teixeira, apresentaram o programa Merenda Melhor. Estão previstos repasses de 80 milhões de reais. Uma vez que a gente tem a capacidade financeira retomada para investimentos, a gente foi diagnosticando onde mais esse recurso pode fazer diferença. E um dos pontos que a gente identificou na educação, além da tecnologia que a gente está investindo, do transporte escolar, do repasse de recursos que a gente está fazendo extraordinário para as escolas poderem qualificar os seus espaços, é a da merenda, que é um ponto fundamental para melhorar o aprendizado. A criança precisa estar bem nutrida e a gente sabe das diferenças que a gente tem de realidades sociais, econômicas das famílias que têm seus filhos na escola pública. A lógica do financiamento da merenda escolar é de uma participação do governo federal com o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que repassa 36 centavos por aluno para refeições. E o Estado até aqui complementava com 30 centavos. A gente está aumentando para 80 centavos, que significa um aumento de 80 milhões de reais, são 80 milhões de reais extra, saindo de 135 milhões de reais para 215 milhões de reais de investimentos na merenda escolar. Com isso a gente vai conseguir reforçar essa alimentação com mais itens, com as escolas podendo comprar mais alimentos, o que também ajuda, como parte da alimentação oriunda da agricultura familiar, também ajuda a circular na economia local, tem um impacto importante econômico e, além disso, claro, a capacidade nutritiva. E nas escolas que são de áreas de vulnerabilidade, a gente vai fazer o repasse garantindo
2 refeições por dia, né? Ou seja, vamos reforçar a alimentação, especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade. Então o programa Merenda Melhor vem nessa direção, garantir melhor condição de merenda para os estudantes da nossa rede estadual de ensino. O Brasil está passando por um momento difícil. O preço, o repasse do governo federal está congelado desde 2017, no momento em que as crianças precisam dessa alimentação. Então, é um programa do governo do estado que vem atender as demandas nutricionais, educacionais, sociais, num momento extremamente importante. O aumento foi de 166% no repasse do estado. Isso não é simples, não é corriqueiro, não cai do céu, então as escolas agora têm que fazer o melhor uso desse aumento. E esta edição do Jornal da Câmara termina aqui. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma ótima noite e até lá!